Hoje vamos estudar o 6º capítulo de Daniel. E a história que vamos aprender trata-se do personagem principal desse livro, Daniel, num momento muito crucial, onde ele foi lançado à cova dos leões. O nosso tema de hoje será Na Cova dos Leões com Daniel. Pois bem, terminamos o nosso primeiro bloco com o rei fazendo uma pergunta. Logo cedo, ele correu até a cova dos leões. E ele fez uma pergunta: será, Daniel, que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, livrou você das bocas dos leões? E então, para a alegria dele, ele ouviu uma voz que dizia: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi o quê? Delito algum. Eu gosto muito desse verso. Imagine a alegria do rei quando ele ouviu a voz do seu amigo. Daniel está vivo. O Deus dele, de fato, é um Deus que liberta. E eu gosto da frase de Daniel: ó rei, eu não pequei contra o meu Deus. E o que ele fez? Ele enviou o seu anjo. Daniel só disse aqui que ele enviou o seu anjo. Mas eu queria que você guardasse isso aqui. Porque no livro de Daniel, um anjo especial vem para conversar com ele, para cuidar dele. E Daniel vai dizer quem é esse anjo. Ele se chama Gabriel. Esse anjo Gabriel, pelo que entendemos da Bíblia, é o anjo mais poderoso que há no céu. E esse Gabriel, ele passa a vir em Babilônia para cuidar de Daniel e para ajudar Daniel a preparar o livro que hoje nós temos em mãos. Esse anjo Gabriel, ele só vem à Terra quando existe um conflito direto entre o bem e o mal. E nós vamos ver que no livro de Daniel, o grande conflito entre o bem e o mal está demonstrado. Entre o Deus verdadeiro e os deuses pagãos. Aqui há um grande conflito. E quando o próprio mal chega para destruir os filhos de Deus, Deus enviou o seu anjo. E nós vamos descobrir aqui que Gabriel tornou-se um anjo que passou a cuidar de Daniel. O anjo que o Senhor enviou fechou a boca dos leões. Eu fico imaginando com que alegria então o rei, olha o que diz o texto: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. O rei agora, para fazer justiça, ele tomou uma outra atitude. O que ele fez? O rei então ordenou que fossem trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Interessante, né? Os leões estavam famintos, não? Estavam famintos, mas não tocaram em Daniel. Por que não? Porque esses animais irracionais viram ali a presença de um ser celestial.
Eles não podiam fazer nada contra isso. Mas quando os inimigos de Daniel foram lançados, o texto sagrado diz de que eles não haviam chegado ainda ao fundo da cova, né? Quando os leões já avançaram neles e mataram a todos. Antes que eles chegassem ao fundo da cova, todos foram despedaçados e mortos. E o que fez o rei agora? O rei baixou um outro decreto. Olha o que diz os versos 26 e 27. Daniel 6, 26 e 27. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Um novo decreto. E agora esse decreto, expedido por esse rei Medo-Persa, ele exalta ao Deus do céu e o declara que ele é o Deus vivo e que permanece para sempre e que o seu reino não será destruído. Interessante, né? Quando Dario usa aqui as palavras, o reino do Deus de Daniel não será destruído, parece-nos que ele está ecoando as palavras do capítulo 2, de que passariam os reinos, mas o reino de Cristo seria estabelecido e esse reino é que seria eterno. Parece-nos que ele já sabe da história e ele tem consciência de que Deus finalmente vai estabelecer o seu reino e esse reino será eterno. Você imagina a influência de Daniel no Império Medo-Persa agora? Primeiro, Daniel teve uma influência tremenda em Babilônia. Como vimos no capítulo 4, finalmente levou à conversão do rei da Babilônia, Nabucodonosor. E o último ato de sua vida foi baixar um decreto exaltando o Deus de Daniel. Agora começa um novo poder, mas aí está Daniel. E logo nessa história, nos primeiros anos de poder da Medo-Pérsia, nós vemos aí Daniel sendo severamente provado, mas Deus foi fiel a Daniel. E agora esse Dario ficou profundamente impressionado com o livramento que Deus dera a Daniel. O que isso quer ensinar para mim e para você? Quais as lições espirituais que nós podemos tirar dessa história? Quando termina o capítulo 6, o versículo 28, que é o último verso, diz assim: Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Eu disse para vocês de que Ciro e Dario, eles se uniram. Ciro era persa, Dario era medo. Os dois eram parentes. Alguns historiadores dizem de que Dario era tio de Ciro. E eles uniram os dois impérios, derrotaram Babilônia, mas quando Babilônia cai e a Medo-Pérsia assume o governo, quem senta no trono não é Ciro, é Dario. Guarde essa informação. Quem é que senta no trono? É Dario, não Ciro. Dario vai reinar alguns anos, depois vem Ciro, porque a Bíblia está dizendo de que Daniel prosperou no reinado de Dario e depois de Ciro, porque Ciro reinou depois de Dario. Guarde essa informação, ela é importante. E diz aqui que ele prosperou. Sabe quem é que prospera? Prospera quem é fiel, quem fica do lado de Deus. Qual é a principal lição que Daniel 6 nos ensina? Jesus disse assim: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O capítulo 6 de Daniel ensina que o cristão fiel e temente a Deus, ele passa por provações. Isso contraria completamente o que muitos ensinam por aí a respeito da teologia da prosperidade. Alguns estão dizendo por aí: aceita a Cristo e todos os seus problemas serão resolvidos. Pare de sofrer, aceita a Cristo
e Ele vai trazer a solução para todos os seus problemas. As lutas vão acabar, os problemas vão acabar. Não é isso que Daniel 6 nos ensina. Sabe o que Daniel 6 nos ensina? O final da história será feliz. No final, a história terminará bem. Mas no percurso da história, nós podemos enfrentar reveses. É isso que essa história nos ensina. Daniel era um homem fiel. Nada puderam acusá-lo. Mas mesmo assim, ele foi parar na cova dos leões. No capítulo 3, Ananias, Misael e Azarias foram fiéis a Deus, mas foram parar na fornalha de fogo. O que esses textos nos ensinam? Mesmo eu sendo fiel a Deus, eu vou passar por provas. E por que que Deus permite que as provas cheguem até a minha vida? Porque o caráter cristão é desenvolvido quando nossa fé é provada. Deus frequentemente permite passarmos por tentações para nos capacitar a crescer. Para irmos para o céu, o nosso caráter tem que ser lapidado. E a única forma que Deus tem de trabalhar o nosso caráter é através da provação. Assim como o ouro, para ser embranquecido e purificado, ele tem que ser passado no fogo, o cristão da mesma forma. E as provas que nos chegam são oportunidades que Deus nos dá para crescermos, para vencermos. E Daniel é uma prova disso. Então, no percurso da vida cristã, Deus não nos promete livrar dos problemas, mas Ele promete uma coisa: estar com todos nós no problema. Por isso, talvez, nós estejamos passando por um problema na família. Talvez alguém esteja enfrentando um problema sério de saúde, ou uma grave doença, melhor dizendo. Eu não sei qual é o problema que nós, ou que você está enfrentando, né? Mas Deus vai estar com você no problema. Você que nos assiste em casa, eu não sei qual é o problema que você está passando nesse exato momento. Talvez essa semana, alguém que você muito ama foi diagnosticado com um câncer. Talvez você está vivendo um problema financeiro, falta de emprego. Talvez o seu problema é com o cônjuge. O casamento não vai bem, você está à beira de um divórcio. Talvez o problema seja com os filhos. Você não está sabendo como lidar com esses adolescentes. Parece que a família vai desabar a qualquer momento. Eu não sei o problema que você está vivendo, mas eu sei de uma coisa. O Deus de Daniel está aí do seu lado agora. Talvez você esteja passando por um momento muito dramático da sua vida. Para você a promessa é: Deus vai purificar o seu caráter, assim como o ouro necessita ser purificado pelo fogo. Essa provação que Deus está permitindo fazer chegar à sua vida, ela tem um propósito. Os filhos de Deus não sofrem à toa. Deus não permite que nenhuma situação nos chegue, que Ele não transforme isso para o nosso benefício. Eu queria que você tomasse a sua Bíblia e lesse comigo o que está escrito em Romanos, no capítulo 8, quando o apóstolo Paulo faz para todos nós uma preciosa promessa. Romanos 8, verso 28, o apóstolo Paulo disse assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Se você talvez está deitado num leito agora, aproveite e olhe para o céu. Deus colocou você nessa cama porque Ele tem um propósito para a sua vida.
Talvez se você não parasse aí, onde você está agora, você nunca teria tirado tempo para pensar nele. Você não teria se apercebido que ele existe, que ele tem um plano para você. Talvez você esteja passando por um momento agora em que na família há problemas, mas tudo que Deus está permitindo tem um propósito. O propósito é, Ele quer purificar você. Porque para entrarmos nos céus, o nosso caráter tem que ser purificado. E Deus só pode fazê-lo mediante a aprovação. Não diga que quando você for provado, Deus não está comigo. Quando as coisas não caminharem bem, diga, Deus me abandonou. Não diga isso. Saiba que Deus está conduzindo sua vida. E a promessa não é que a nossa vida não terá aflições, porque Jesus não prometeu isso. Mas Ele prometeu que no final da história, o final será feliz. E eu quero dizer para vocês uma coisa, a sua história ainda não terminou. A sua história ainda não terminou. Mas em Filipenses 1, verso 6, o apóstolo Paulo promete: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele está trabalhando com todos nós. Não é essa semana, não é agora. Ele começou isso desde o nosso nascimento. Desde que nós viemos ao mundo, Ele começou a trabalhar em nosso coração. Sabe para quê? Para nos trazer para Ele. Pensa na sua vida, quantas vezes Deus deu a você a chance de se relacionar com Ele. Quantas oportunidades o céu te deu para você reconhecer de que há um Deus que reina. E a prova que você está passando agora é mais uma oportunidade. O momento que você está vivendo é mais uma chance. Por isso, não desperdice. Abra o seu coração. Entregue sua vida a esse Deus. Confie nele. Porque mesmo que você pare um dia no fundo da cova, Ele vai estar aí. Ele vai enviar o seu anjo. Um poderoso anjo do céu. Para quê? Para proteger você. Para guardar. Porque você é a coisa mais preciosa que Deus tem. Aprendo agora a confiar no toque especial da chama que vem remover pecado e erros meus. Cada dia é mais profundo. Se vou suportar, não sei, mas de Cristo vem a força, me sustenta até o fim. Fogo refinador é tudo que eu almejo aqui. Impurezas vem tirar e o Senhor glorificar. Vem consumir meu ser, refina e me faz melhor. Escolho sem me importar o fogo refinador.